e você será um ministro de Deus, com certeza. Pergunta número 3, dentro da introdução. Qual o tom usado por Paulo ao dirigir-se aos seus opositores no capítulo 10, que alguns estudiosos chegam a pensar que os capítulos 10 a 13 dessa epístola não tenham sido escritos pelo apóstolo, embora tenham sido. Então o Paulo usou de cautelosa afeição. Então Paulo mudou o tom, ele agora tem a igreja quase que a totalidade a seu favor, apenas uma minoria querendo lutar contra o seu apostolado, e ele agora pode amenizar a sua maneira de falar, mas ao mesmo tempo nós vamos ver que sua carta agora tem um tom assim de uma coisa, como se houvesse um confronto agora. Ele quer visitar os coríntios e confrontar pessoalmente os seus opositores. Então ele está preparando para isso. E isso vai causar um terror, um medo muito grande dos seus opositores. Número 4, dentro da primeira parte, Paulo responde aos seus adversários. Então, número 4, qual a diferença entre um obreiro controlado pelo Espírito Santo e o que não é? Então, todo obreiro é um ser humano dotado de sentimentos e que reage a situações. Controlado, porém, pelo Espírito, não perde jamais a compostura cristã. Então, se nós olharmos para Paulo, aqueles falsos mestres diziam: agora Paulo vai perder o controle, vai ficar desestabilizado, não vai saber como reagir. E aí Paulo vem e muda completamente de tom, muda de estratégia para enfrentar os seus opositores agora, que estavam enfraquecidos, não eram mais a maioria. Então Paulo não perdeu a sua compostura, porque ele era controlado pelo Espírito Santo. Ele aceitou o controle do Espírito Santo. Ele não deixava que o seu corpo, a sua carne, ou a vontade de Satanás, o desejo de Satanás o dominasse. Mas ele era controlado pelo Espírito Santo. Pergunta número 5. Para que Paulo apela no capítulo 10, versículos 1 e 2, e de quem aprendeu? Então, ao apelar para as virtudes de Cristo, mansidão e benignidade, Paulo foge ao padrão mundano, opta por uma resposta branda. Jesus é o grande exemplo. Mateus 11, 29. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então Jesus sempre tinha essa mansidão e benignidade e agia dessa maneira. E Paulo aprendeu de Jesus. E nós devemos também aprender de Jesus. Número 6. O que Paulo responde aos que o acusam de fraqueza? Então ele diz: eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, temeroso, mais ausente, ousado, corajoso para convosco. Então eu posso agir assim para evitar um conflito maior, imitando a serenidade de Cristo. Ele queria evitar uma ação disciplinar contra os rebeldes. Paulo não desejava amedrontar aí os cristãos de Corinto, pois eram seus filhos espirituais. Então, apesar de saber que eles estavam lutando contra ele, Paulo sabia que eram pessoas que tinham aceitado a Jesus, mas estavam sendo enganadas por Satanás, estavam sendo usadas por Satanás para desestabilizar a obra de Deus. Mas Paulo não deixou de amá-los devido a isso. Ele queria ganhá-los para Cristo. Agora, quando ele estava no meio deles, eles olhavam para a presença de Paulo, um homem pequeno, calvo, esperminha torta, olhavam e desprezavam a presença, porque eles consideravam as pessoas pela presença e não pelo que estava dentro deles. Eles não olhavam para as qualidades espirituais da pessoa, mas para a sua aparência exterior. Então Paulo se sentia assim constrangido quando estava perto deles, devido a essa aparência. E Jesus chamou a atenção disso na vida dos crentes. Jesus disse: quando chega alguém bem vestido, alguém rico, nós chamamos: vem cá, senta aqui no púlpito, senta na frente aqui. E quando chega alguém mal vestido, nós deixamos atrás, porque olhamos segundo a aparência. Muitas vezes aquela pessoa que tem menos condição financeira é uma pessoa que tem um maior conhecimento bíblico, tem mais conhecimento espiritual, tem mais intimidade com Deus do que esse que está bem vestido. E nós damos primazia a esse bem vestido, olhando para o seu exterior.
É um perigo muito grande e que ocorre na igreja, nos nossos dias, e muito, né? Às vezes deixamos de colocar um obreiro, de escolher um obreiro realmente, uma pessoa que tem realmente uma comunhão com Deus, uma capacitação de Deus, tem uma escolha ministerial vinda de Deus, para colocar uma pessoa que é nosso parente ou que então tem condição financeira para exercer um cargo na igreja, para ser um ministro, sendo que a pessoa muitas vezes nem batizada com o Espírito Santo é, ou então nem comunhão, nem falando em línguas está, não tem nenhum dom do Espírito Santo operando na sua vida, mas nós colocamos devido à sua condição social e não condição espiritual. Temos que tomar cuidado com isso. Deus vai nos chamar e vai fazer com que nós prestemos conta disso. Cuidado com isso. Não imponha precipitadamente a mão sobre ninguém. É isso que diz a Bíblia. Não dê autoridade que Deus não deu a ninguém. Vamos ver aí número 7 então. Paulo diz que sua conduta não era segundo a carne. O apóstolo usa o termo carne em dois sentidos. Quais são? Então, primeiro, no sentido físico, andando na carne. A versão Almeida, século 21, diz: embora vivendo como seres humanos, não lutando segundo os padrões do mundo. Então, Paulo almejava que os coríntios lembrassem que ele e seus companheiros eram homens comuns. Segundo, no sentido da palavra carne, que é figurado, refere-se a uma parte da natureza humana corrompida pelo pecado, que tende a induzir-nos a contrariar as coisas espirituais. Reafirma o apóstolo, não militando segundo a carne. Então, carne aí tem dois sentidos. Carne no sentido corpo físico, e o apóstolo Paulo tinha aí enfermidades, né, no corpo, devido às suas viagens, devido a apanhar muito, a sofrer muito pelo Evangelho. E ele dizia então: sou super fraco no corpo. Meu corpo está aí todo quebrado, frágil. Eu não tenho como enfrentar ninguém usando o meu corpo. Então, é um tipo de carne que ele está falando. E é engraçado que o maior tesouro está contido em vaso de barro. O maior tesouro é o Espírito Santo. É a sabedoria de Deus, conhecimento de Deus. E isso está contido onde? Em vaso de barro, em pessoas humanas. E na maioria das vezes, as mais frágeis. Isso confunde os sábios, confunde os entendidos. E o outro sentido da palavra carne aí, então tem a ver com mundo, né? Não mundo físico, mas um sistema satânico que dirige as pessoas, que orienta as pessoas. Então Paulo diz que não milita segundo esse mundo espiritual governado por Satanás, mas milita, luta na sua guerra espiritual segundo o reino de Deus, que é superior ao reino de Satanás, que é vencedor sempre sobre o reino de Satanás. Então ele diz: eu não uso a arma de Satanás, a mentira, o engano, essas coisas, mas eu uso as armas espirituais de Deus. Então, em nome de Jesus, né? Aí nós vimos as armas espirituais, você vê de novo aí, que são as armas citadas por Paulo. E essas armas é que vencem realmente no reino espiritual. Número 8, para completar, Paulo estava declarando que não seguimos os desejos da carne, porquanto, embora habitemos em corpos físicos, somos guiados pelo Espírito de Deus. Então Paulo diz: olha, eu não vivo pelos desejos da minha carne. O desejo da carne muitas vezes é o quê? É bater na pessoa, é perseguir a pessoa, mentir contra a pessoa, levantar falso testemunho, fazer com que a pessoa perca toda a sua autoridade, né? Falar mal das pessoas, espalhar notícia falsa sobre a pessoa.
Então são armas satânicas, armas que vêm com um desejo carnal, e Satanás aproveita isso. Então Paulo diz que apesar de habitar um corpo físico, um corpo humano, ele não é guiado pelo reino de Satanás, mas pelo Espírito Santo de Deus. Parte número 2, inimigos e armas espirituais do apostolado. Então, número 9, a pergunta: quais eram os inimigos interiores de Paulo no caso da igreja de Corinto? Então, eram os argumentos contra o evangelho puro, simples e verdadeiro de Jesus Cristo, que Paulo pregava, ensinava